Pronto, já estamos aqui gravando hoje, conversando alguma coisa sobre a vida mesmo, sobre o vivegar. Hoje é uma primeira conversa sobre o vivegar e já pensei algumas coisas interessantes aqui. Uma conversa de final de noite, né? Uma conversa assim de já são quase meia-noite, então é uma conversa onde a gente entende algumas coisas da vida de uma maneira muito simples, muito tranquila. O medo. Conversar um pouquinho sobre o medo. O medo, gente, o medo é algo que é uma agitação da alma. Vamos pensar no medo como agitação da alma. Para mim, é nessa linha. A agitação da alma. Talvez eu pare um pouquinho, dê um pause, às vezes, para anotar alguma coisa, mas a ideia é bem essa, assim, medo como agitação da alma. Tá legal, mas e onde vai levar a agitação da alma? A agitação da alma leva a um lugar terrível, 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 terrível. A agitação da alma é algo tão terrível quanto rápido. A agitação da alma é algo que a gente nem tem como explicar, mas várias doutrinas tentam explicar a agitação da alma. A agitação da alma é como se fosse um aprendizado. Então, a palavra-chave importante sempre é o aprendizado. A pessoa aprendeu alguma coisa de um jeito, difícil desaprender. Difícil desaprender. Então, a agitação da alma é muito importante ser compreendida como aprendizado. E como fazer alguém desaprender isso? Como eu mesmo posso desaprender a agitação da minha própria alma? Respirando. Eu sempre falo umas coisas que eu mesmo acho ridículo, né? Será que respirando dá para simplesmente para entender a agitação da alma? Respirar, respirar. Por que respirar é tão importante respirar? Respirar mesmo, porque o oxigênio faz parte das reações cerebrais. O oxigênio ajuda mesmo. E quando tem pouco oxigênio, a gente não pensa direito. Eu lembro quando eu era um jovem cadete, a gente fazia alguns exercícios onde a gente simulava algumas situações onde nós vivíamos um ambiente com pouco oxigênio. Simulando, né, existia uma câmera, uma câmara hiperbárica, e essa câmara simulava um ambiente a tantos mil pés de altura onde nós teríamos pouco oxigênio. A cabeça ficava lentificada, a gente não conseguia fazer somas básicas, eu lembro bem disso. E isso reforça realmente, até dentro de mim, o que eu falei, sobre a falta de capacidade de raciocinar bem, gerando a conclusões ruins. E isso já é algo que explica o próprio medo. Só que tem um detalhe, neste modelo, o modelo Vivegar, no sistema Vivegar, aquele sistema onde a gente entende que a alma funciona como se fosse um pianista dos nossos neurônios, ela penetra os nossos neurônios e, e se ela estiver agitada, então os neurônios são tocados como teclas de piano de maneira desenfreada e a gente fala um monte de coisa, faz um monte de coisa sem intervalo, sem nem respirar direito. Então, uma alma assodada, uma alma estressada, ela leva um corpo estressado, e um corpo estressado não respira direito. Isso gera conclusões ruins no dia a dia da pessoa. Então, a falta de oxigênio, vamos fechar esse bloco de alguns instantes pensando assim: a falta de oxigênio, uma respiração ruim, e isso faz muito sentido para mim agora. Talvez eu consiga até aplicar um pouquinho mais isso amanhã. Respirar um pouquinho melhor, a respiração abdominal, por exemplo, é muito bom. É muito bom você encher realmente o peito de ar, não. Encha a barriga de ar, não. Encha a base do pulmão de ar.
é fundamental para poder conectar bem as ideias, conectar as coisas que acontecem na sua vida. Afinal, é importante entender o mínimo do cérebro, o mínimo. Tudo que o cérebro faz é fundamental, porque é tudo o que nós fazemos. Tudo que a gente faz é o cérebro que faz. É o cérebro que faz primeiro, mas ele tem os neurônios que funcionam como teclas de piano. E quem é o pianista é a alma. Então entra aí de novo a alma pianista. E se a alma pianista estiver bem calminha, ela vai tocar bem o piano. Agora, como que a alma vai estar calma? Esse que é um grande ponto. Como é que é a calma da alma? Como é que funciona? A alma que já nasce nervosa, ela tem que aprender coisas para se estabilizar. Aí é quântico, a conversa é quântica. Então, mudamos uma dimensão corporal de neurônio, de neurociências, de neuropsicologia para uma coisa esotérica, kármica. De repente, a pessoa já veio de outras existências, já veio assustada, já veio pensando apenas no momento da morte. Por quê? De acordo com a constelação sistêmica de Bert Hellinger, o momento da morte gera muita ansiedade. O momento da morte gera uma ansiedade enorme. Ou seja, a alma da pessoa fica tensa no momento da morte, por várias questões, logicamente. Principalmente por causa do dano físico, que a transcendência física ocorre, que a morte física acarreta dentro das diversas circunstâncias que ela acontece. Tudo bem, mas vamos pensar o seguinte, um pensamento talvez um pouco inovador. A morte física de um grande mestre que morreu até dormindo, meditando talvez, ele já acordou calminho do outro lado, né? Já foi para o outro lado calminho. Se existir reencarnação, esta alma, de acordo com o modelo Vivegar, nosso viver, navegar, juntando os dois, viver, navegar, temos Vivegar. Então, tudo bem, esta alma calminha já vai. Já o pianista já não é um pianista louco, a alma pianista já é uma alma que toca bonito, então aquele ser já respira bem. As teclas que essa alma pianista tocar, vai tocar com calma e elegância, então vamos respirar com calma e elegância. As teclas responsáveis pela respiração, os neurônios responsáveis pela respiração. Vamos então, meus amigos, compreender isso sempre um pouquinho melhor. Ah, vamos respirar bem. Respirar bem, falar com o ar que sobra e não com o ar que falta. Aí a voz sai. Ui. Vamos falar com o ar que sobra. Agora, qual a importância do ar que sobra nessa conversa simples? O ar que sobra, a importância é fundamental. Fundamental. Vocês. É até quase uma novidade, porque o ar, o nível de ar que nós empregamos para fazer qualquer coisa é o nível de neurônios que nós utilizamos para resolver um problema. Há uma correspondência enorme. E a coisa é simples de explicar, é simples. Eu não tinha ideia, eu estava tentando encontrar essa semana uma maneira de explicar. Vou tentar explicar agora e vou conseguir, inclusive, a confiança, né? O ar, ele alcança níveis do nosso cérebro. Então, mais ar, o ar adequado, ele alcança níveis. Ar demais simplesmente não é bom. Ar demais não é bom. Tudo bem. Ar demais realmente não é bom. Arder é uma coisa, mas ar demais não é bom. Como é que ele te explica isso de uma maneira fácil, uma comparação? Vamos encher um balão. O balão demais fica tenso, né? Fica tenso e enfraquece até as paredes. Então vamos pensar num cérebro irrigado por oxigênio.
As células, então, elas ficam mais alvoroçadas do que nunca, as conexões são enormes. E quanto mais conexões, mais recursos para a resolução de problemas. Então, vamos pensar assim: imagina um sujeito que leu 10 livros e outro que leu 1000. Quem é que pode resolver melhor um problema? Até eu entendi melhor agora isso. Gravar é muito bom. E essa aí eu acho que vai para o YouTube, hein? Vai ficar boa essa gravação. Algo me diz que isso vai ficar bem bom. Quando a gente simplesmente lê 10 livros para resolver um problema, tem um limite de opções. Mas quem leu 1000, a gama de opções é muito maior. Então, quando a gente respira melhor, acessa mais livros dentro do cérebro. Estou falando, então, de neurônios livros. O neurônio funciona como um livro dentro do nosso cérebro. Vou fazer uma analogia bem tranquila. Cada neurônio é um livro enorme, cheio de páginas, mais de 1000 páginas. Agora imagina um cérebro que tem milhões deles. Temos muita informação, né? Muitíssima informação. Tudo bem. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: o ar, ele não entra do jeito que a gente acha que entra. O ar, ele entra. O ar é fogo, né? O fogo, ele precisa de oxigênio para queimar. Então, o oxigênio, ele catalisa as reações químicas. Ele leva algo importante para as reações químicas: oxigênio. Oxigênio é importante para a vida porque leva energia para e dá um impulso. O oxigênio adequado, o impulso adequado, para que as ideias ligadas à resolução de um problema, isso é importante, palavra importante, problema. Então, existe uma intenção de resolver um problema. Esta intenção mobiliza os neurônios que ela pode mobilizar. Mas se ela goza da ajuda de um elemento importante, o oxigênio adequado, na quantidade adequada, ela atinge o número máximo de neurônios possível para resolver aquele problema. Os 10.000 livros, os 1000 livros, em vez de apenas 10 livros. Ou seja, quanto mais a gente respira bem e espera, simplesmente esperar, nós vamos resolver qualquer problema melhor, qualquer um melhor. Se a solução com 10 livros é mais ou menos, a solução com 1000 é ótima, a solução com 10.000 é melhor ainda, a solução com 1 milhão de livros é muito melhor. É muito melhor. Vamos esperar um pouco, então. Esperar para poder respirar e atingir a quantidade de neurônios certa para falar as coisas certas, com maior precisão, talvez, acessar informações melhores, mais adequadas para fazer o que é necessário ser feito. Enquanto isso, na verdade, eu estou clicando numa tabelinha aqui que me dá inspiração de assuntos para falar sobre a importância do ar na respiração. O oxigênio tem ar, né? E o cérebro tem oxigênio. O sangue tem oxigênio. Então não é o ar que tem oxigênio, o sangue tem oxigênio. O sangue corre pelo nosso cérebro, então o oxigênio corre pelo nosso cérebro fazendo o que ele sabe fazer melhor, agitando a parada. Onde tem oxigênio, tem agitação, tem festa, tem explosão. Explosão de energia. E essa energia vai conectando cada neurônio que está no caminho. Assim, os livros se conectam de acordo com aquela intenção. Então, o oxigênio obedece uma intenção. A quantidade de oxigênio a gente traz para poder resolver um problema de acordo com a intenção. Então, intenção é uma palavra muito importante para todo sempre
de nossas vidas. E à medida que a gente treina a respirar, parece até que o ar fala pela gente, mas na prática é simples. Quando o ar adequado é proporcionado para o cérebro, a questão fica até mais leve, porque algo que ainda não dá para explicar ainda é dividido entre milhões de neurônios. A energia toda passa por milhões de neurônios, então a pressão eletrostática dentro de cada neurônio é menor. E assim as respostas vêm muito mais leves, tranquilas, e a gente não faz força, não machuca. Isso é muito legal, né? Quanto melhor a quantidade de ar para resolver uma questão, mais leve uma solução. Parece que a solução é soprada para a gente. Soprada para a gente, e assim nós conseguimos resolver todo tipo de problema bastando respirar bem. Ora, na meditação a gente respira bem, né? Procura respirar melhor. E tudo que a gente aprende sobre respiração vem à medida que a gente vai respirando um pouquinho melhor ainda, deixando o ar respirar. Deixa o pulmão respirar, deixa ele trazer a quantidade de ar de acordo com a intenção. Então vamos conectar e deixar a intenção. Olha como é que coça, olha como é que coça, olha bonitinho, olha bonitinho. Batendo assim, batendo assim, batendo assim, batendo assim, batendo assim, batendo, batendo. Bateu do outro lado, só vai disfarçar. Bateu assim, bateu assim, bateu assim, bateu assim. Pronto, bateu, olha, pronto. Tem que saber coçar o rosto para não ficar feio. Então, olha, movimentos assim, ó, como se estivesse enxugando o rosto. Enxugando o rosto e tal. Assim não, assim. Pronto. Enxugando o rosto com uma toalha. É um movimento mais comum, mais elegante, né? Então, dicas de oratória para palestrantes, né? Vocês que vão nos ouvir, já estou entendendo que o ar é importante, a quantidade de oxigênio é importante, e o oxigênio mesmo, ele é regulado perfeitamente pelo nosso pulmão, pela intenção. A intenção regula até a nossa postura, o jeito de falar, a gesticulação. E assim tudo vai melhorando na nossa vida, porque cada dia que a gente consegue tomar uma decisão melhor, simplesmente as coisas melhoram. As coisas melhoram e melhoram. Simplesmente melhoram porque respirei melhor, apenas respirar melhor, simplesmente deixando o pulmão respirar. Então eu vou me tomar a liberdade de escrever assim. Ah, já está escrito. Aqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Tem que se ajustar. Essa câmera aqui, ó, deixar o pulmão respirar. Está escrito, deixar o pulmão respirar. Então, deixa o pulmão respirar. Deixe o pulmão respirar. Eu fico aqui segurando esse papel, uma grande dica que eu dou para vocês que querem gravar seus vídeos. Deixe o papel assim, ó, depositado na mesa, ó, depositado à mesa. Plim, ninguém está vendo, mas na verdade aqui está escrito, deixe o pulmão respirar. E eu vou deixar aqui nesse vídeo de uns 20 e poucos minutos, vou deixar o pulmão respirar, me ajudando, me ajudando, me ajudando, porque ele não deixa nem eu esquecer do ponto onde eu parei. O oxigênio no cérebro, ele é tão importante. Sem ele, a gente fica lentificado. Lentificado. E com o excesso também. Mas o mecanismo do excesso de ar é um pouco diferente. É bem diferente. É um outro tema, outro dia. O excesso a gente joga fora pela boca. Se tiver com o microfone, tampa o microfone, faz uma gesticulação assim que tampa o microfone e pronto. Jogou o excesso fora, o excesso de ar fora, porque o excesso de ar não interessa nem para cantar. Porque o canto também ele exige uma modulação enorme.
uma modulação, uma modulação incrível, que é, na prática, o uso do ar. Não sou cantor, não sou professor de canto, mas existe uma lógica nisso aí. Sem modular o ar bem, nada acontece. Então, pensando nisso, vamos pensar também de uma forma mais holística mesmo. A expressão corporal também depende de deixar o corpo falar, porque, em tese, o ar também, o ar também vai para o nosso corpo. Ele vai para o cérebro, e o cérebro, então, coordena a utilização de todo o nosso corpo. Então, a quantidade de oxigênio adequada também banha o nosso corpo todo. Então, respirar bem ajuda também na gesticulação, dê um destaque na gesticulação. Vou esperar um pouco. Respirando, o ar se regulando, e de repente, se eu perder o ar, solta o excesso. Solta mesmo o excesso, assim. Elegantemente, você solta o excesso. E deixa o pulmão respirar, porque ele sabe soltar o excesso também, porque ele sabe que existe uma intenção de palestrar, de palestrar. Deixa, deixa, deixe, deixe o pulmão respirar, que ele sabe respirar muito melhor do que o consciente. Porque a respiração envolve quantos livros, quantos milhões de livros? No mínimo uns 900 mil livros que são utilizados para respirar. Cada livro, um neurônio com 1000 páginas, caramba. Então, se a gente não respirar direito, provavelmente é porque não utilizou os neurônios da respiração adequadamente, faltou alguns. Isso é um entendimento importante, porque cada órgão, imagina o coração, quantos milhões ou mil livros ele necessita para respirar e manter o seu ritmo incrível ao longo da vida. Muita coisa. Então dá para entender bem isso. Cada aparelho do corpo necessita de uma quantidade de neurônios diferente para funcionar. E os órgãos têm uma complexidade enorme. Os mais simples, menos neurônios. Um joelho, menos neurônios. Uma articulação, um número menor de neurônios para funcionar. Um coração, um número enorme de neurônios. E o cérebro coordenando tudo isso. E o ar? Quem puxa o ar? Quem puxa o ar? O cérebro sabe. A intenção fica onde? Lá no cérebro, lá num ponto muito importante. Quem chutar a glândula pineal, não sei, vai pesquisar. Vai pesquisar. Eu não vou chutar, não. Eu vou só lançar assim. Vai que a glândula pineal está ligada a isso aí, não sei. Apareceu de repente na minha cabeça. Eu vou até dar uma olhada aqui. De repente, não tem nada a ver. É chute, é chute. Agora eu bocejei mesmo de propósito. Glândula, dizem, né, que ó, glândula pineal apareceu no. Para que serve ela? Produz os hormônios, o hormônio que leva ao mundo dos sonhos, a melatonina. Opa, glândula pineal, caramba. Então tem várias coisas aqui, ó, várias coisas, indutora do sono e promotora da saúde, um monte de coisa, eu não vou ler, não, leiam vocês. Será que a glândula pineal tem a ver com isso tudo? Quem regula a quantidade de oxigênio? Quem traz oxigênio? Abrindo o oxigênio, o pulmão abre o oxigênio e traz o oxigênio para dentro. E a quantidade de oxigênio que vai lá para cima? Não sei quem é, talvez seja outra parte, o cérebro mesmo. Deve ter um grupo de neurônios responsáveis por levar para o cérebro a quantidade adequada de. Adequada. Já soltei o ar. Adequada de oxigênio para poder
fazer as associações corretas até da dicção. A dicção também controla o nosso conteúdo, gente. Então, agora eu estou falando um pouco de como utilizar bem o oxigênio e como puxar bem o oxigênio. Então, gente que faz aula de oratória, faça exercícios de dicção o tempo inteiro. Faça todos os dias o exercício de. Então, eu vou ler aqui uma palavra: trabalho. 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 Pronto, já fiz um exercício poderosíssimo de dicção. A gente acha que fazer exercício de dicção é ficar lendo aqueles trava-línguas chatíssimos. Pode até ser, mas uma palavra, isso é muito melhor, né? Uma palavra, hipófise. Hipófise. Caramba, por que hipófise veio na minha cabeça exatamente agora? Exatamente agora. Hipófise é só órgão importante, ponto importante da nossa vida, a hipófise. O que interessa, eu estava falando o quê? Do medo, né? O medo de quê? Medo de viver. O que que é o medo de viver, gente? Não estou mudando de assunto, não, vou fazer um fechamento agora. O medo de viver é medo de não viver, né? É o medo de não conseguir viver. Então, quando a gente fala medo de viver, é medo de não conseguir, medo de experimentar e medo de se machucar. E todo machucado, ele é uma fração de uma morte, toda ferida é uma fração da morte. Então, todo medo está ligado ao medo da morte. O medo da morte, a perda da saúde, todo medo está ligado a isso. Então, olha, se o sujeito não sabe decidir bem, respire bem. Respire bem, porque o seu organismo, sei lá se é hipófise, se é glândula pineal, eu não sei que parte do cérebro é, se é no lobo isso, lobo aquilo. O que interessa é, respire bem agora nesse finalzinho de vídeo. Respire bem, sabe para quê? Sabe para quê? Para que você possa acessar os livros certos para resolver um problema dentro do tempo que lhe foi destinado. E aí tem uma outra variável que entra no finalzinho, bem no finalzinho. Quanto menos tempo para resolver um problema, mais difícil ter a quantidade ideal de neurônios envolvidos na resolução do mesmo. E mais, como é que a gente alcança a quantidade ideal de neurônios? Respirando bem, a quantidade de oxigênio certa é a quantidade de oxigênio que vai levar a ideia adequada e vai também trabalhar a gesticulação certa. Respirando bem o ar, carrega a ideia até. Deixe o ar carregar a sua ideia, deixe o ar carregar a sua ideia. Desde que a associação certa seja feita, respire adequadamente, e aí sim, você vai ter ótimas ideias, inclusive. Então, a ideia desse vídeo é respirar para resolver os problemas. A respiração que resolve os problemas do vivegar. Esse é o nome do vídeo, tá bom? Então, vamos encerrando a nossa gravação e dizendo, gente, até, até a próxima. Sempre respirando, respirando muito bem. Um abraço.